eu vou ter que arrumar uma nova figura para descrever a nossa comunidade religiosa. Porque eu sempre digo que ela é mais do que rica, é pouco. Vocês me ajudem a encontrar uma frase certa, porque é uma bênção, amém? Amém. Cada dia uma coisa nova, uma coisa linda. E eu louvo a Deus por todos vocês que estão aqui, que estamos sendo abençoados. Eu tenho ouvido tantas histórias lindas nesta semana. E eu louvo a Deus por vocês que nos acompanham pela internet, em diversos lugares do Brasil, do mundo. Hoje vou mandar um carinho especial para um menino que daqui uns dias completa 85 anos. Voneu, para você esse abraço. Eu chamo ele de menino porque ele tem um iPad, ele acompanha a gente aqui pela internet quando não vem à igreja. Mas não é só a gente que ele acompanha, não. Ele acompanha as notícias do Brasil e do mundo. É um garoto. Você trouxe a Bíblia? Qual é o capítulo e qual é o livro que nós estamos usando? Nós estamos usando Levítico 23, onde estão as festas, que conforme já ensinei no sábado, elas podem ser chamadas de as festas de Israel, elas podem ser chamadas de as festas do Antigo Testamento, podem até ser chamadas de as festas dos judeus, mas a Bíblia as chama de as festas do Senhor. E nas 7 festas, existiam 7 sábados especiais, que eram santas convocações. E a base para estas convocações era o descanso do sábado semanal, que se repetia a cada semana. De vez em quando, um desses sábados calhava de cair no sábado semanal. Então, eram 2 sábados num só. E alguns comentaristas chamam esse sábado duplo num dia só de grande sábado. Conforme ensinei para vocês, está em João 19, verso 31. Nós já passamos pela Páscoa, que em última instância aprendemos que simboliza a morte de Jesus. Já passamos pelos pães asmos, que finalmente simboliza o sepultamento de Jesus. Passamos pelas primícias, e elas representam a ressurreição de Jesus, porque a Bíblia diz que ele foi feito as primícias dos mortos. E expliquei para vocês que a Bíblia ensina que o Senhor Jesus se prontificou a morrer pelo homem antes da fundação do mundo. Por isso o Apocalipse diz que é o sangue do Cordeiro morto desde a fundação do mundo, isto é, prometido desde a fundação do mundo. E ontem nós passamos pelo Pentecostes. O Pentecostes aprendemos que foi o momento quando o céu enviou para a terra uma confirmação visível, audível, sensível, de que o ministério de Cristo aqui na terra havia sido aceito pelo Pai lá no céu. E quando o Pai aceitou e disse que todos os anjos de Deus, o universo inteiro, adorem o Filho, o Espírito de Deus desceu sobre os discípulos que estavam reunidos em oração em Jerusalém. E aqui eu vou dizer uma coisa que não disse ontem, mas eu acho que faria bem dizer agora. Fará bem dizer agora. Se nós quisermos receber essa porção grandiosa do Espírito Santo, nós temos que viver uma vida de oração. Hoje nós passamos uma parte da manhã, os 4 pastores titulares da igreja, o pastor Sênior, mais o pastor Mauro, o pastor Mateus e o pastor Henrique. Nós vasculhamos a caixinha de oração, além de um bloco de pedidos que vieram através de um dos corais aqui da igreja. Nós oramos sobre eles, eles já estão separados. Agora vamos colecionar outros, e no sábado pela manhã vamos utilizar um pouquinho do tempo, à parte, não aqui do culto, para orarmos. E no domingo pela manhã, eu vou pedir ao meu companheiro, o pastor Wilson,
que se encarregue de levar todos estes pedidos para serem queimados lá no momento da oração do culto da mata. Tá bom, pastor? O que a igreja diz? Amém? Amém. Bom, depois desse grande resumo, vamos para a palavra de Deus, Levíticos. Tony está bem, né? Está bonito, hein? Você também está linda, não precisa ficar enciumada. Vamos ver o que é que dizem os versos 23, 24 e 25 do capítulo 23 do livro Levítico. Falai aos filhos de Israel, dizendo: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. No 1º dia do mês 7º, o mês 7º, Nathalie, era um mês muitíssimo especial, porque ele começava com esse toque de trombetas. Era um dia de uma convocação especial. Esse toque de trombeta, ele anunciava que faltavam 10 dias para o dia da expiação, que acontecia no dia 10 do 7º mês. O dia da expiação. E alguns dias depois do dia da expiação, começava a festa dos tabernáculos. Era um mês muitíssimo especial. Agora, quando se tocava o shofar, a trombeta, está aí, pastor Mateus, vem mostrar para o povo aqui de perto, assim, para o povo ver. Esse aqui é um original? É um original, é um shofar, e foi bem tocado, hein? Muito bem tocado. Muito bem tocado. Esse instrumento, ele era usado para diversas coisas. Ele era usado para chamar a atenção do povo. Por exemplo, se houvesse uma guerra, qual era o instrumento que era usado? O shofar. Quando a Bíblia fala trombeta, se couber, pode deixar. Quando a Bíblia usa trombeta, é uma referência a essa trombeta aqui. O shofar. Ele era tocado quando havia uma guerra. Ele era tocado quando precisava congregar o povo. Ele era tocado quando precisava chamar a atenção do povo. O toque do shofar, especialmente, ele fazia uma chamada para o povo para um período de 10 dias de preparação espiritual da vida do todo, do ser como um todo, para o dia da expiação, que era o dia do perdão. Nesse dia da expiação, algumas coisas muitíssimo importantes aconteciam. Esse assunto vem amanhã, mas vou dar só uma palhinha do que vem amanhã. Nós tínhamos dos levitas, dos grupos que serviam à igreja naquele tempo, dos escolhidos para servirem à igreja, nós tínhamos os sacerdotes, além daqueles que carregavam as coisas, dos trabalhos um pouco mais comuns, nós tínhamos sacerdotes e sumos sacerdotes. Cada um trabalhava no seu turno devido. Não era uma coisa que o indivíduo trabalhava 365 dias por ano sem sair do templo. Eles tinham seus turnos. O ano todo os sacerdotes oficiavam, mas não lá dentro do lugar santíssimo. Mas no dia da expiação, um sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Lá dentro, depois do véu. Todo o povo de Israel tinha 10 dias, desde que o shofar era tocado, para se preparar, esperando o dia da expiação. Porque o dia da expiação era o dia de Deus dizer assim: estão perdoados ou não estão perdoados. E Deus disse que quem não estivesse com a alma afligida naquele dia, seria exterminado, extirpado do seu povo. Então, quando o sumo sacerdote entrava para esta parte especial do santuário,
todo mundo ficava, como diz a linguagem bem popular, com o coração na mão. Porque era uma expectativa. Agora, vamos pensar em algumas coisas importantes que têm a ver com o toque do chofar. No Gênesis, nós descobrimos no capítulo 22 e no verso 13, que o chofar é tocado quando Deus provê alguma coisa. O nosso Deus é o Deus que provê. Nós não estamos vendo, mas todas as plantações que estão crescendo diuturnamente para alimentar o povo, são milagres de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que provê. Gente, as coisas não vêm por acaso, não. As coisas vêm pelo poder de Deus. A Bíblia diz que todo dom precioso descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não é do homem, é de Deus. Em segundo lugar, o toque do chofar, ele simboliza o socorro sobrenatural de Deus. Números, capítulo 10. Quando Deus corria para socorrer alguém, era o toque do chofar. Tem mais um detalhe. O toque do chofar, ele acontecerá quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus, amém? E isso está escrito em Mateus 24, verso 31. A Bíblia diz que ele virá com grande clangor de chofar, com grande clangor de trombeta. É isso que vai acontecer. É esse instrumento. E Deus, ele não faz as coisas assim pela metade. Deus não é um Deus de confusão. Veja que o assunto de ontem, o Espírito de Deus desceu exatamente no dia de Pentecostes, tudo cronometradinho dentro do plano de Deus. Eu gosto de um trecho da escritora Ellen White, que ela diz assim: assim como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Jesus veio na plenitude do tempo. Escreva aí no seu coração, por favor: na hora certa o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. E eu estou com uma expectativa em meu coração, que será nos nossos dias. Queria dizer o que significa para nós hoje a festa das trombetas. E eu fiquei feliz, estou feliz, porque várias pessoas estão dizendo assim: mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu não sabia disso. Coisa simples. Sabe por quê? Porque nós temos vergonha de falar o que é óbvio. Eu não tenho. Você não deve ter. Fale o que é óbvio, porque o óbvio ele fica escondido, ninguém fala, ele desaparece. Essas coisas são tão simples, mas elas precisam ser rememoradas, elas precisam ser faladas. No passado, Deus falou para os nossos pais que eles deveriam até amarrar um cordão, uma tira no dedo, para não esquecer de falar das coisas de Deus. Fale para os seus filhos, viu? Pai, fale para os seus filhos. Mãe, fale para os seus filhos. Fale para a sua família. As trombetas, para nós, elas representam o anúncio de que há um juízo. Elas representam para nós o anúncio da breve volta de Jesus. Duas coisas: é o anúncio do juízo e é o anúncio da breve volta de Jesus. E se você quiser olhar, por exemplo, o que acontece no livro do Apocalipse, a Revelação, você vai descobrir que as trombetas, elas estão ligadas com os 4 cavalos, e elas estão ligadas com as 7 últimas pragas. Incrível. Em 1831, um homem chamado William Miller, ele começou a pregar a volta de Jesus. E ele pregou que Jesus voltaria. E houve um movimento, especialmente na América do Norte, mas também em outros lugares do mundo, mas especialmente lá,
e eles esperavam Jesus. E finalmente eles imaginaram que Jesus viria no dia 22 de outubro de 1844. Para os que viajam por aquelas terras, é possível visitar a Pedra da Ascensão, ou a Pedra da Decepção. As pessoas subiram numa pequena elevação e ficaram esperando Jesus. O pôr do sol veio, a meia-noite veio, e Jesus não veio. Mas antes de Guilherme Miller pregar a volta de Jesus, um chileno de Santiago, que era jesuíta, Manuel Lacunza, que viveu mais ou menos até 1801, eu acho, ele escreveu um livro chamado A Vinda do Consolador em Glória e Majestade. A vinda de Jesus em glória e majestade. Imaginem, Deus estava trabalhando para ensinar que o tempo era chegado de se pregar as mensagens. Agora, por que Jesus não veio naquele dia? E eles estavam mais ou menos certos com relação às datas que eles estavam analisando e escolhendo, mas eles não estavam muito certos com relação ao evento que aconteceria naquela data. E naquela data aconteceu uma coisa importante, mas não foi a volta de Jesus. Por que não foi a volta de Jesus? Eu queria que você desse uma corrida na Bíblia assim, sem derrubar o chofar, até Apocalipse capítulo 10. Hoje eu vou ensinar uma coisa para você que acho que você ainda não sabe. E para os que acham que sabem, provavelmente então será uma redundância. Mas o óbvio também é para ser praticado. João teve uma visão. Tinha um anjo. O anjo estava com um pé na terra e um pé no mar. E o anjo falou para ele: está vendo esse livrinho aqui? Estou vendo, come o livro. Não deveria ser um livro muito grande, porque para comer um livro não é fácil, né? A não ser quando o indivíduo está colando. O professor chega perto, ele coloca na boca e mastiga e engole a folha, a colinha, né? Pensa que se dá bem fazendo isso. Não dá bem. Nós temos é que aprender as coisas e pagar o preço das coisas. A cultura de passar os outros para trás é do diabo, não é de Deus. Não passe os outros para trás, não é só com cola, não. É com qualquer coisa. Passou alguém para trás, está fazendo a obra do diabo. E não vá atrás de alguns líderes que vivem passando os outros para trás. Siga aqueles líderes que estão indo para a eternidade, que ajudam as pessoas e não atrapalham as pessoas. João viu o livrinho, o anjo falou para ele assim: mastiga, come, engole. Ele vai ser doce como mel a sua boca, mas no seu estômago ele vai ser amargo como fel. Eu estou tornando assim bem complexo para você pegar a visão da coisa, porque era sério mesmo. E ele mastigou o livrinho, era doce, parecia um favo de mel, mas quando ele engoliu, ficou amargo. A decepção que o povo de Deus passou em 1844 foi uma das maiores amarguras da vida. Sabe por quê? Porque eles deixaram os seus campos por colher. Eles não foram colher as batatas, eles não foram colher as outras coisas, porque Jesus vinha. Para que eu vou estocar batatas? Jesus está vindo, ele vem amanhã. Largaram tudo. E quando você deixa tudo para trás e queima o navio para não poder voltar, você tem que ir para frente, aconteça o que acontecer. E aí o anjo falou uma coisa para o João. Você sabia que a igreja adventista do sétimo dia tem uma certidão de nascimento? E eu vou dar para você hoje a certidão de nascimento da igreja adventista do sétimo dia. Está na Bíblia. Verso 11 de Apocalipse 10. Por que Jesus não veio? Aquele povo estava preparado para encontrar Jesus, mas não era hora. Os desígnios de Deus não adiantam e não atrasam. Verso 11. Então me disseram, olha o verso 10. Comi o livrinho, doce, e depois muito amargo. E me disseram,
é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Se Jesus tivesse vindo no século XIX, 1844, há alguém que está aqui hoje que já havia nascido em 1844? Ninguém? Nenhum de nós estaria na eternidade. Louvado seja Deus, porque os desígnios de Deus têm hora para acontecer. Nós estaremos lá. Agora, o fato dele não ter vindo aquele dia não significa que ele não virá. Ele virá, e virá muito em breve, e esse mundo não pode continuar por muito tempo mais. Nós temos uma missão como igreja, que nasceu numa profecia. A sua igreja não nasceu por acaso, ela não nasceu porque os líderes brigaram e não podiam mais viver juntos, e resolveram criar uma outra igreja, e eu não estou falando mal de igreja nenhuma, isso é história. A sua igreja nasceu nos joelhos daqueles que confiaram na providência de Deus, para profetizar para muitos povos, nações e reis, e hoje a sua igreja está profetizando em quase todos os países do mundo. Eu mesmo já fui fora do Brasil evangelizar para vários lugares. Quero terminar hoje dizendo que eu tenho uma missão. A minha missão é chamar um povo para se preparar para o dia da expiação. Porque se o meu povo não se preparar para o dia da expiação, também não estará preparado para o dia da volta de Jesus. Vocês lembram que esses dias atrás eu preguei um sermão aqui, que é preciso subir o monte da transfiguração com Jesus, para a gente poder estar no monte quando ele vier? Lembram disso? Se você quiser estar pronto quando Jesus regressar, primeiro, você tem que estar pronto para o dia da expiação. Você não irá para a festa dos tabernáculos, se você não passar pelo dia da expiação. Por isso que os tabernáculos vêm depois, o juízo é antes. Uma palavra sobre o juízo, só para você ficar com vontade de vir amanhã. Deus estabeleceu um dia quando com justiça vai julgar todos, o mundo inteiro. O juízo pode ser investigativo, pode ser determinativo e pode ser executivo, mas isso é para amanhã. Hoje, eu quero ler para você uma das minhas promessas favoritas. Não são minhas promessas, na verdade. Uma das promessas que eu tenho como favoritas, promessas de Deus, está no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. As trombetas estão dizendo o juízo, a queda da Babilônia, não à imagem da besta e ao número do seu nome, adoração a Deus, preparo para o juízo, e então o preparo para olhar para cima e dizer: esse é o nosso Deus que nós estávamos esperando. Há muita gente que está se preparando para encontrar Jesus. Mas antes de preparar-nos para encontrarmos Jesus, nós temos que nos prepararmos para o juízo. Se não passarmos pelo juízo, não veremos o Senhor. A Bíblia diz que tem um jeito de passar pelo juízo, está em João. Ela diz assim: todo aquele que nele crê, não é condenado. Todo aquele que nele crê, não é condenado. O que não crê, já está condenado. Só Jesus pode resolver a minha situação. Só Jesus pode resolver a sua situação. Só Jesus pode resolver a nossa situação. Ninguém mais. Só Ele pode me livrar do juízo. Ninguém mais.
E eu posso ter amizade com todos os juízes, de primeira instância, segunda instância, até do Supremo Tribunal. O único que pode me livrar do juízo eterno é o Senhor Jesus. Por isso eu tento ensinar os que andam comigo que nós devemos viver e trabalhar para Deus e respeitar os homens. Só isso, nada mais, é para Deus. Esta igreja tem sido uma bênção na vida de muita gente, e é uma bênção também na minha vida. E eu sou grato a Deus por todos os privilégios que eu tenho aqui como pastor, de ver pessoas sendo transformadas. Toda noite eu tenho mostrado uma pessoa aqui, não é? E hoje vou mostrar uma outra pessoa. Uma pessoa que quis se preparar para enfrentar o juízo e se preparar para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Inês, vem aqui na frente um pouquinho. Dá um microfone, pode ser esse cor de rosa aqui, por favor. A Inês, ela tem uma escola, Espaço Amar. Ela, pela obra e misericórdia de Deus, acabou tendo amizade com a família Rossi. Dr. Wilson Rossi está ali, a esposa, não sei se os filhos estão por aqui hoje. E eles convidaram você para vir aqui na igreja, não foi? E você Sim. veio. E você gostou? A certeza que era o meu lugar. E aí o que você fez? É verdade que você escreveu uma carta pedindo demissão da igreja onde você estava? Fiz uma carta comunicando que eu não voltaria mais, que eu teria encontrado o meu lugar. E você foi apresentada para mim pelo Dr. Wilson, um sábado, depois de um sermão. Isto. E você ganhou uns presentes naquele dia, não foi? Ganhei 3 livros. Você deu uma olhada neles? Oh, com certeza. O que você poderia dizer para o povo de Deus? Você está feliz de estar aqui na igreja de Deus, uma igreja que tem certidão de nascimento cravado na Bíblia? Tenho total certeza, pastor. Nunca tive tanta certeza como eu tenho agora. A certeza, eu comentei com os pastores, uma frase de uma música que diz assim: não sabemos o amanhã, mas sabemos quem nos guia. Então, essa frase dessa música eu não vou esquecer nunca. Eu ouvi essa música através de uma rádio pirata da Igreja Adventista. E através dessa rádio eu ouvi a voz do pastor Neomel Estina. Tanto que foi para mim uma emoção muito grande. Eu não esperava jamais que no meu batismo, de repente, ele surgisse. Inês, obrigado. Que Deus te abençoe, que você seja fiel até o final. A filhona está ali, Amém. que foi batizada junto, a Nathalie, né? Deus seja louvado, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus abençoe a sua vida, que nós estejamos juntos até o final. Obrigado. Amém. Essa rádio que ela se referiu era uma rádio comunitária que tinha aqui, no tempo que havia muitas rádios comunitárias, né? E eles rodavam o nosso CD aí. E ontem eu recebi um e-mail de uma pessoa da região de Sorocaba, que se converteu ouvindo os CDs da Voz da Profecia. Ele ficou de vir aqui hoje ou amanhã, não sei se ele virá. Você está aqui? Ah, está aí, é o Queiroz. Bem-vindo, amado, prazer, quero te abraçar, viu? Você não me conhecia pessoalmente ainda, vai ser hoje. Um abraço e uma foto, hein? É bom a gente rir um pouco, né? Porque graças a Deus a gente pode rir, não é? Como Deus é bom, não? Como Deus faz coisas que a gente nem imagina, não é? Deus é maravilhoso. Vocal 5, vem cá. É assim que chama? Subam aqui. Vocês arrebentaram na música do Elias fazendo chover, hein? Deixa eu fazer uma introdução para vocês cantarem. Vou fazer um apelo hoje bem simples. Eles vão cantar "O Coração Não Se Turbe", uma música muito conhecida. Quando nós lemos as profecias da Bíblia, nós juntamos as coisas do todo bíblico e descobrimos que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo.
nós começamos a pensar: quando será que Jesus vai voltar, né, Zezão? Quando será? Porque é um sofrimento atrás do outro nesse mundo aqui. A gente tem alegria, a gente sorri, mas quantas tristezas, não? Quanto sofrimento, né? Hoje, o Senhor Jesus está falando assim: coração, não se turbe, pode confiar em mim, eu vou buscar você. Eu queria hoje, pessoalmente, renovar a minha convicção de que Jesus vai voltar em breve, pessoalmente. E eu queria também que você fizesse isso daí. Veja como está o nosso país, que tragédia. Mas não é só o nosso, gente. Nós ficamos sabendo do nosso porque nós estamos aqui. O mundo inteiro está numa tragédia, o mundo inteiro. Não tem mais saída. A única saída é para cima. E a nossa única saída vem de cima, o Senhor Jesus. Renove a sua convicção da breve volta de Jesus. Se prepare para o juízo. Se prepare para encontrá-lo em breve nas nuvens do céu. Se você quiser fazer isso enquanto eles estiverem cantando, fique em pé, fale com ele silenciosamente. Obrigado aos pequenos arautos do Rei. Jesus vem logo, gente. Eu quero que você seja feliz. A felicidade está aqui, onde você está. A felicidade é Jesus. Ele está no nosso coração. Ele vai nos liberar do juízo, porque nós confiamos nele. E quando Ele vier, nós vamos com Ele para o lar. Hoje o Dr. Mauro pediu que nós orássemos pelos nossos familiares. Eu quero reforçar isso. Quantas famílias estão quebradas por aí, estragadas. Vamos interceder por essas famílias, amados. Será maravilhoso irmos para o lar, juntos, em família.
nós todos juntos como uma grande família, amém? Fechem os olhos, vamos orar. Senhor, a trombeta está tocando, anunciando o juízo e anunciando a breve volta de Jesus. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas em nosso coração nós temos um sentimento de que será muito em breve. Senhor, obrigado porque nós já fomos aprovados no juízo e nós já estamos esperando a tua vinda. Nós queremos vê-lo face a face, queremos ouvir a sua voz, chamando-nos para o lar, dizendo: bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo do Senhor. Dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ao Senhor Jesus toda honra e glória. A nossa vida está aqui, Pai. Usa-nos como instrumentos, para que abençoemos nossa família, para que abençoemos nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país, que abençoemos as pessoas através das tuas bênçãos. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados e amanhã de noite nós queremos estar aqui de novo. Pedimos que tudo corra bem, no nome de Jesus, amém.